Olá pessoal, vamos para a nossa aula A355 aqui no canal da Universidade da Elétrica. Essa aula foca em apresentar para vocês quais os motivos que levam um disjuntor a desarmar. Os motivos, sobrecarga, curto-circuito, mas existem outros motivos que o disjuntor pode desarmar. Então fiquem ligados nessa aula. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é respondendo a dúvida de alguns alunos inscritos no canal da Universidade da Elétrica. Seu disjuntor está desarmando? Quais os motivos para o desarme do disjuntor? Essa é a dúvida de alguns alunos inscritos no canal da Universidade da Elétrica. O que ocorre quando um disjuntor está desarmando? Quais os motivos de desarme de um disjuntor? Primeiramente, pessoal, o disjuntor é um dispositivo eletromecânico, né? O disjuntor termomagnético, ele é um dispositivo eletromecânico que atua nas condições de curto-circuito e sobrecarga. Esses disjuntores podem e atuam como interruptor automático e manual. Então, o disjuntor é um dispositivo que tem disparadores para curto-circuito e sobrecarga. Ele é um dispositivo eletromecânico. Então, ele atua de forma automática e de forma manual. O disjuntor termomagnético, ele possui um disparador térmico para as condições de sobrecarga e um disparador magnético para curto-circuito. Então, o disjuntor deve desarmar sim, quando especificado corretamente, em casos de curto-circuito e sobrecarga. Então, nós já sabemos que o disjuntor ele tem que sim atuar quando projetado ou quando especificado corretamente para as condições de curto-circuito e sobrecarga. Bom, um disjuntor, como a pergunta é, quais os motivos para desarme de um disjuntor? Um disjuntor pode desarmar por sobrecarga, ou seja, quando a corrente que circula pelo circuito onde está instalado é superior à corrente nominal daquele disjuntor, tá? Então, o disjuntor deve atuar para sobrecarga quando especificado corretamente. A sobrecarga é aquela condição em que a corrente que circula no circuito do disjuntor é superior à sua corrente nominal. Quando isso ocorre e o disjuntor está especificado corretamente, o disparador térmico atua e o disjuntor desarma, protegendo a sua instalação elétrica. O desarme, geralmente, de um disjuntor é um aviso. Cuidado, sua instalação elétrica pode estar com algum problema. Geralmente, quando esse disjuntor ele desarma com frequência, deve ser feita uma avaliação nas suas instalações elétricas. Outro ponto que eu friso com vocês, nunca troque um disjuntor por outro com maior capacidade. Ah, não, meu disjuntor está desarmando. Então, a pessoa às vezes é desinformada, contrata um profissional também desinformado, para evitar o desarme do disjuntor, ele vai lá, substitui por um disjuntor de maior capacidade, sem verificar o real motivo e sem verificar se o condutor daquele circuito a qual o disjuntor está protegendo, ele suporta aquela corrente na qual o disjuntor foi trocado, né? Então, nunca troque por um disjuntor de capacidade maior sem que se faça uma avaliação completa. Se o disjuntor for especificado de forma inadequada, a sobrecarga, se ocorrer, pode colocar em risco as instalações elétricas e pode ocorrer curto-circuito e com alto risco de incêndio.
Ah, não, meu disjuntor está desarmando. Aí contrata uma pessoa, ela vai lá, troca o disjuntor. Geralmente coloca um disjuntor de capacidade maior, suporta maior corrente. Só que isso, se não avaliado corretamente, pode trazer riscos de incêndio naquela instalação elétrica, porque às vezes o condutor foi especificado de forma inadequada e não vai suportar a troca daquele disjuntor. Bom, então o disjuntor tem que desarmar para sobrecarga quando especificado corretamente e tem que desarmar para o curto-circuito, correto? Mas o disjuntor, ele pode desarmar por um outro motivo, que não é curto-circuito e também não é sobrecarga. Os disjuntores da IEC 6089, ele define as curvas dos disjuntores, curva B, vocês podem estar vendo aqui, curva B, C e D. E essas curvas definem a corrente nominal de disparo do atuador magnético. Os disjuntores da curva B são disjuntores rápidos, né? Ou seja, o que a gente pode dizer? Disjuntores da curva B, o disparador magnético para curto-circuito atua entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. Já os disjuntores da curva C operam com corrente de disparo magnético entre 5 vezes a corrente nominal e 10 vezes a corrente nominal. Os disjuntores da curva D, 10 vezes a corrente nominal a 20 vezes a corrente nominal. Então, o que nós podemos dizer? Que uma curva errada do disjuntor pode provocar o desarme. Então, os disjuntores da curva B são utilizados para cargas resistivas, chuveiro, né, as tomadas de uso geral, por exemplo. Mas, por um outro exemplo, uma bomba, um ar-condicionado, a gente coloca disjuntores da curva C ou até mesmo disjuntores da curva D. Por quê? Essas cargas são cargas que têm uma corrente de partida, né? Que às vezes essa corrente de partida, se você colocar um disjuntor da curva B e colocar uma bomba cuja partida dessa bomba lá do seu condomínio é 8 vezes a corrente nominal. Aí você coloca um disjuntor da curva B. Coloca um disjuntor da curva B, essa bomba na partida é 8 vezes a corrente nominal. Logo, essa bomba nem parte, o disjuntor desarma. Por quê? Porque você escolheu um disjuntor de curva inadequada e isso vai provocar o desarme do disjuntor. Então, o disjuntor pode desarmar em função de uma especificação de sua curva de atuação inadequada. Então, resumindo, o disjuntor ele deve ser projetado para atuar em sobrecarga e curto-circuito. Se não atuar nessas situações, problemas graves podem ocorrer, um risco de incêndio. Então, o disjuntor pode sim desarmar em função de uma escolha inadequada da curva daquele disjuntor, que ela está associada à carga a ele ligado. Cargas indutivas, geralmente, drenam correntes de partidas, tem correntes de partidas elevadas. Então, geralmente, escolhe-se disjuntor entre curva C e curva D. Para a gente finalizar, é importante observar que o disjuntor também, existe no disjuntor uma corrente a qual o disjuntor não atua, né? Disjuntores tanto da curva B, C e D. Aqui eu peguei uma tabela de disjuntores de um fabricante, disjuntores de 6 a 63 amperes. Se a gente observar aqui o disjuntor da curva B, a corrente convencional de não atuação, ou seja, a corrente que circula no disjuntor ele não atua, para a curva B é 1,13 da corrente nominal. Se a corrente nominal do disjuntor é 10, se circular 11,3, o disjuntor não desarma. Da curva C, também a mesma coisa.
1,13 e da curva D, 1,13. Quando que o disjuntor vai começar a desarmar? Quando sua corrente que circula naquele circuito for igual a 1,45 da corrente nominal. Se o disjuntor é de 10 amperes, com 14,5 esse disjuntor vai desarmar. O tempo de atuação do disjuntor, né, ele é menor do que 1 hora. Se a corrente de não atuação permanecer por um período maior do que uma hora, ele pode fazer a atuação. Então, ele atua para sobrecarga quando a corrente for 1,45 da corrente nominal em um tempo menor do que 1 hora. Ou seja, em até 1 hora ele pode fazer o desarme. O disparador, que é o relé magnético, 3 vezes a corrente nominal da curva C a 5 vezes. Lembrando que 3 vezes a corrente nominal, ele tem um tempo de atuação maior do que 0,1 segundo. Então, quanto maior a corrente, aqui nesse caso, menor é o tempo de atuação. Da mesma forma da curva C, 5 a 10 vezes a corrente nominal, se ele chegar a 10 vezes a corrente nominal, menor do que 0,1 segundo. E aqui, de 10 a 20 vezes a corrente nominal, tempo de atuação menor do que 0,1 segundos. Então, pessoal, o disjuntor deve sim desarmar quando especificado corretamente e quando naquele circuito existir uma sobrecarga ou existir um curto-circuito. Agora, quando especificado de forma inadequada, no tocante à curva do disjuntor, se você coloca uma bomba lá do seu condomínio, na curva B, e quando essa bomba parte, pode ter o desarme daquele disjuntor, em função do disparador magnético. Pessoal, fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.